As 10 pragas do Egito são retratadas na Bíblia como castigos que Deus lançou sobre os egípcios. Ramsés II, que, segundo relatos históricos, reinou entre 1270 e 1213 a.C., viu suas terras e população sofrerem com uma série de maldições. No vídeo de hoje vamos falar sobre as 10 pragas do Egito. Mas antes, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse e nenhuma praga do Egito, ok? Agora vamos lá. Sangue nas águas do rio Nilo. A Bíblia aponta que na primeira praga toda a água do rio Nilo, justamente a fonte que abastecia a população, os animais e as plantações, foi transformada em sangue, e isso fez com que todos os peixes morressem, provocando escassez de alimentos. Chão coberto por rãs. A segunda das 10 pragas do Egito conta que uma quantidade incalculável de rãs começou a sair de todos os lugares, ocupando cada centímetro do chão. Segundo os cientistas, o aparecimento de rãs tem relação direta com os acontecimentos do rio Nilo. Sem oxigênio na água, os animais migraram das margens para a terra. Infestação de piolhos. Segundo a Bíblia, a terceira praga foi a infestação de piolhos em homens e animais, um problema bem complicado para uma época sem tratamento como os existentes hoje. A água contaminada e banhos escassos formam um cenário ideal para a quantidade de piolhos aumentar drasticamente. Moscas. Mesmo com a cabeça coçando, a Bíblia conta que Ramsés continuou desafiando Deus. Veio então a quarta das 10 pragas do Egito, uma nuvem de moscas. Como as moscas causam incômodo e transmitem doenças, Deus atacou a saúde e o conforto dos egípcios. Entretanto, ele poupou os hebreus. Morte dos animais. O duelo entre o faraó e Deus continuou, o que segundo a Bíblia resultou na quinta das 10 pragas do Egito. Por causa da quarta praga, Ramsés aceitou liberar os hebreus, mas ao perceber que a praga foi finalizada, decidiu então voltar atrás. Foi assim que, segundo os relatos bíblicos, ocorreu a praga que matou muitos animais, como vacas e cavalos. Úlceras e chagas. Pois é, diante da recusa do faraó em liberar o povo de Deus, foi então que Deus ordenou a Moisés e Arão, seu irmão, que enchessem as mãos de cinzas e jogassem aos céus. Assim que cumpriram a ordem do Senhor, as cinzas se transformaram em úlceras e chagas que afetaram todos os seres vivos restantes, inclusive os egípcios. Pedras caem do céu. Deus não poupou os egípcios e ordenou que Moisés estendesse seu cajado por todo e qualquer espaço não habitado pelos hebreus, e assim surgiu uma chuva de pedras responsável pela destruição das plantações. Gafanhotos. Bom, se isso já não estivesse suficientemente ruim para os egípcios, a chuva de pedras destruiu as plantações, mas o que tinha sobrado não era páreo para uma nuvem de gafanhotos. A invasão de gafanhotos se deu por causa das alterações climáticas. O tempo frio e solo úmido formou o cenário perfeito para uma reprodução desses insetos. 3 dias no escuro. Bom, Ramsés era muito teimoso ainda e hesitou em manter os hebreus presos depois da nuvem de gafanhotos. Entretanto, como os insetos desapareceram, ele mais uma vez desconsiderou mudar sua decisão. A nona das 10 pragas do Egito chegou e transformou o dia em noite, e segundo a Bíblia, foram 3 noites nessa calamidade total. A morte dos primogênitos. A 10ª praga do Egito, segundo a Bíblia, foi a responsável pela morte de todos os primogênitos, exatamente os primeiros filhos de cada casal. E se você não sabe o que significa primogênito, o que eu duvido muito, ela não poupou nem a vida do filho mais velho do faraó. A Bíblia conta que só ficaram de fora do castigo divino os primogênitos das famílias que passaram sangue de cordeiro nos batentes da porta, ou seja, os hebreus. E claro, a justificativa para todas essas mazelas, e principalmente essa última que é bem pesada, foi a recusa do faraó Ramsés II em libertar os escravos hebreus. Mas como as mortes foram o ápice da comoção do povo egípcio, Ramsés II decidiu libertar os hebreus para que partissem rumo à terra prometida. E essas foram as pesadas penas enviadas por Deus ao povo egípcio e ao faraó que não queriam libertar os hebreus. Você conhecia essa história? Sabia de todas essas pragas? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. E também não esquece do like no vídeo, beleza? Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!